Boa noite. O Grande Oriente do Brasil, Paraná, mais uma vez, traz para os irmãos e toda a comunidade maçônica paranaense um evento de grande importância voltado aos conhecimentos sobre cidadania. Nesta noite teremos a honra de receber aqui o irmão Dr. Fábio Pansieri, com a palestra Os Conselhos Profissionais como Agente da Cidadania. Nós queremos agradecer inicialmente a todos que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube, na TV GOB, e a plateia aqui presente, pelo interesse em aperfeiçoar, aprimorar seus conhecimentos, tomar mais informações e, assim, conhecer e prestigiar as atividades do Grande Oriente do Brasil Paraná. Agradecemos também ao venerável irmão, presidente do Supremo Tribunal Maçônico, Jean Lick, por estar intermediando esses relacionamentos e trazendo pessoas de tanto destaque na nossa sociedade, ligadas aos diferentes poderes constituídos, para nos trazer esclarecimentos sobre o nosso papel como cidadãos. Então, nesse momento, eu gostaria de anunciar a presença do nosso grão-mestre de honra, irmão Luiz Mário Luqueta, o poderoso secretário de Beneficência, o irmão Ariel Strapasson, o poderoso irmão chefe de gabinete Matoso, o nosso irmão, que é o delegado do rito de York, Emerson Silva, e sua esposa, a fraterna, nossa colega, amiga da Fraternidade Feminina, e o poderoso secretário, irmão Flávio, secretário da Guarda dos Selos. Sejam todos bem-vindos, e eu vou chamar, então, à mesa, inicialmente o irmão Jean Lick, vice-presidente do Supremo Tribunal Maçônico, Superior Tribunal Maçônico, por favor. A seguir, o nosso eminente irmão grão-mestre Paulo Roberto Socher, e o nosso convidado, irmão Flávio Pansieri, professor adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, tem pós-doutorado em Direito pela USP, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, especialista em Direito pelo Instituto Brasileiro de Estudos Jurídicos, bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, presidente executivo da Academia Brasileira de Direito Constitucional 2024 até 2028 e presidente do Conselho Fundador daquela instituição. Conselheiro estadual e federal eleito da OAB na gestão de 2007 a 2022, diretor da Escola Jurídica Eleitoral do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na gestão de 2018 a 2020, sócio da Pansieri Advogados, membro do Conselho de Economia e Finanças da Associação Comercial do Paraná, membro do Fórum Nacional de Recuperação Empresarial e Falências do Conselho Nacional de Justiça no ano de 2024, vice-presidente institucional da Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação da Indústria do Paraná, membro da Associação Argentina de Justiça Constitucional, 2016, membro honorário do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania, autor das seguintes obras publicadas no Brasil: Eficácia e Vinculação dos Direitos Sociais, Marcos Regulatórios da Indústria Brasileira de Petróleo e Gás Natural e a Expertise Norueguesa, A Liberdade no Pensamento Ocidental, Controle de Constitucionalidade e Modulação dos Efeitos, a norma decisória concreta e o estabelecimento da identidade do julgado para a configuração da expectativa de conteúdo normativo, em coautoria. Mutação constitucional, à luz da teoria constitucional contemporânea. Autor ainda de diversas obras publicadas em países como Portugal, Chile e Espanha. Então, para abrir os trabalhos, eu convido o nosso irmão Jean Lick, lembrando que o título da palestra é Os Conselhos Profissionais como Agente da Cidadania. Um bom evento a todos. Obrigado, meu irmão. Inicialmente, cumprimento nosso eminente grão-mestre Paulo Socher, na pessoa de quem estendo o cumprimento à nossa plateia e aos nossos irmãos, cunhadas e sobrinhos que nos acompanham pela TV GOP.
É um prazer estar podendo patrocinar essas palestras, ciclo de palestra, e um privilégio tê-lo, nosso irmão, amigo, Flávio Pansieri. O currículo resumido do Flávio já fala por si, né? Além disso, a passagem pelos conselhos estaduais da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Conselho Federal e um grande número de comissões, enfim, que não participou nesses órgãos de classe, o conhecimento nos permite guiar tanto institucionalmente aqui dentro como fora daqui. Ao longo de minha jornada, Manolique, foi isso que eu tentei fazê-lo até este momento. Fazer com que os princípios que norteiam esta instituição norteassem os meus passos também fora da maçonaria. Para tanto, tenho comigo que alguns valores são essenciais. Dentro desses valores, eu elenco um valor para mim essencial, que a maçonaria cultiva de forma muito evidente, que é a tolerância. Nos parece ser um tema extremamente relevante, que espero aqui conseguir apresentar o enlace que darei a ele dentro desse papel que nós temos, mas a maçonaria como uma instituição que busca o fim do obscurantismo, né? Cavar masmorras construir masmorras ao vício, né? Me parece que a tolerância é um símbolo essencial. E o que significa ser tolerante neste momento histórico, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, vou fazer um convite prévio a todos que nos assistem, todos estão presentes. Ao final desse mês farei o lançamento do meu próximo livro, que é sobre tolerância. E nessa obra nós tentamos construir um conceito que significa ser intolerante, né? A intolerância, ela passa por 3 elementos essenciais para qualquer indivíduo intolerante, seja da direita, da esquerda, seja progressista ou conservador, todos podem ter em si o signo da intolerância. E essa intolerância terá 3 características irrepreensíveis. A primeira, a crença num valor supremo. A segunda, a crença numa superioridade cognitiva sobre os demais. E a terceira, a crença efetiva de uma exclusividade para interpretar os fatos históricos. Todo intolerante tem consigo esses 3 elementos. E o que seria o oposto da intolerância? Seria a tolerância. Ao invés da crença no valor supremo, a crença na pluralidade de valores. Ao invés de uma crença, numa capacidade e num núcleo restritivo para interpretar os fatos históricos ou a vida da sociedade, a compreensão de que o processo de interpretação passa por uma lógica dialógica, onde o outro é relevante. E, por fim, ao invés de uma pretensa superioridade cognitiva, a crença no outro como um igual. E a partir desses 3 elementos, então, eu construo tanto a ideia da intolerância aplicável a quaisquer regimes intolerantes no planeta, e o regime da tolerância, aplicáveis a quaisquer regimes democráticos no planeta. Essas premissas, por mais que eu ainda não as tivesse escrito nesses últimos meus 20 anos de jornadas institucionais que participei em minha vida, seja na Ordem dos Advogados do Brasil, seja na Academia Brasileira de Direito Constitucional e em outras instituições que tive a honra de fazer parte, elas sempre estiveram presentes, tanto visualizando companheiros intolerantes, quanto visualizando aquilo que me permitia ser tolerante. E aqui, alguns desafios se mostram de pronto evidentes, né? O que significa ser intolerante? E o que significa ser tolerante? Ser tolerante significa ser apático, condescendente? Jamais. A tolerância não pressupõe a apatia. A tolerância pressupõe o enfrentamento. Na crença de que o outro é um igual, sou capaz, então, de, com este, enfrentar os seus argumentos e, quiçá, provocar constrangimentos argumentativos para com este, sem a crença efetiva de que a única verdade existente será a minha. Mas, crente na minha verdade, posso eu defendê-la, percebendo que pode ter o outro a sua própria verdade. Alguns amigos das últimas décadas têm se dedicado também a esse tema e há 1 ano e meio, mais ou menos, diversos desses amigos professores por todo o Brasil publicaram na Folha de São Paulo um grande manifesto.
E nesse manifesto na Folha de São Paulo tinha como título: temos que ser intolerantes com os intolerantes. Eu tenho que discordar de todos os meus amigos que assinaram este manifesto. Não em si, pelo que lá estava escrito propriamente, mas pelo discordar do que significa ser intolerante para um grande autor, um filósofo chamado Popper. Popper, quando ele fala sobre isso, e a única passagem na obra dele sobre tolerância que ele trata disso, é na 3ª página do livro, numa nota de rodapé, que ele faz uma passagem rápida por esse tema, e ele afirma o seguinte, que supostamente nós precisamos enfrentar os intolerantes. A crença na possibilidade de que nós, democratas e maçons, têm como elemento a democracia na sua existência, possamos afirmar que seremos intolerantes com os intolerantes é o sonho existencial de qualquer intolerante. O intolerante sonha o dia em que os democratas não suportarão mais o dever de tolerar, e a afirmação para esse é dizendo que a partir de agora serei intolerante para contigo. Neste exato momento, o intolerante terá justificado toda a sua existência, porque se todos somos iguais, e eu reconheço agora como intolerante consigo posso ser também. E ser intolerante significaria aplicar o signo da lei, aplicar os comandos normativos previamente legislados e determinar que eu possa aplicar a quaisquer destes que eu entendo como intolerante o justo castigo ou a reprimenda que eu entender adequada, não o que a lei, ou que o Estado, ou que o judiciário, ou que a justiça o aplique. Essa crença na possibilidade dos democratas se designarem como intolerantes é uma crença falsa. É uma crença daqueles que abandonaram o processo democrático. Daqueles que não confiam mais na democracia e acreditam de forma falaciosa que a democracia é o conviver no consenso. Que a democracia é a paz plena. Que a democracia é esse conviver em harmonia absoluta. Ao contrário disso, meus irmãos. A democracia... Utopia do mundo de Poliana. Exatamente. A democracia é o conviver no dissenso. É o conviver no enfrentamento cotidiano. Se estivermos em paz plena, preocupem-se. Talvez, quiçá, não estejamos mais vivendo a democracia, porque alguém está falseando a verdade do outro. Ou, quiçá, as notícias, as informações. Essa percepção de que a democracia não é o estado de tranquilidade plena é o que nos faz acreditar exatamente que a intolerância é o enfrentamento. Que a tolerância também é enfrentamento. Que a tolerância é esse espaço de discussão. A democracia faz tanta desordem, né? O Rubens Braga tem uma frase maravilhosa que está num dos livros meus, na capa, lá tem uma obra que chama Liberdade no Pensamento Ocidental, que fiquei aí mais de uma década escrevendo, talvez enrolando um pouco para escrever as 600 páginas que escrevi, mas escrevi as 600 páginas em quase 15 anos da minha jornada, e lá eu coloquei logo na 2ª página uma frase do Rubens Braga muito interessante, que ele diz assim: a democracia faz tanta poeira e desarrumação que volta e meia alguém opta pela arrumação, que é exatamente o oposto dessa poeira. Enquanto não aprendemos que conviver na poeira é convivermos na democracia, correremos o risco do que acontece hoje na Venezuela, do que acontece em outros países, né? É inadmissível que o país, um país como o nosso, não tenhamos uma posição oficial ainda quanto à crise, seja democrática, mas também humanitária, que vive a Venezuela. E aqui começo a tratar das obrigações desses conselhos todos. Me parece que, e aí quero tratar aqui da Ordem dos Advogados do Brasil, entidade que participei durante muito tempo e que espero em breve retornar a minha participação a esta instituição. Me parece que não é possível mais nós observarmos entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil silenciarem em momentos tão relevantes da República. E este momento da crise humanitária e democrática da Venezuela é um momento de manifestação institucional, quiçá para afirmarmos que a transparência no processo eleitoral tem que ser evidente para todos, e aí
talvez sobre, em alguns casos, inclusive, críticas ao nosso modelo. Não estou aqui fazendo crer que exista uma comparação, uma similaridade entre o Brasil e a Venezuela, mas, quiçá, o nosso modelo possa evoluir em alguns temas para que possamos ter ainda mais transparência, ainda mais afirmação de legitimidade no processo democrático em nosso país, em uma justiça eleitoral, que eu tive lá dentro da justiça eleitoral, porque fui diretor da Escola Nacional da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, durante 2 anos, presenciei os fluxos e contrafluxos que vivenciamos naquele momento da eleição do presidente Bolsonaro, e um pouco antes da saída do presidente, eu deixei o Tribunal Superior Eleitoral, mas esta vivência me permite dizer aos senhores que me entristece ver omissões institucionais que a Ordem dos Advogados do Brasil tem feito nas últimas décadas, em especial nos últimos 7 anos. Tenho a honra de dizer que votei contra quando membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, de uma pauta extremamente relevante, que foi o inquérito lá atrás das fake news instituído frente ao Supremo Tribunal, no Supremo Tribunal Federal. Entendia eu, e nada tinha acontecido ainda, que aquele inquérito afrontava os limites de competência que o texto constitucional determinava para a atuação do Supremo Tribunal Federal. Então, a brincadeira que eu gosto de fazer é que este caos quanto a competências é tão grande que eu costumo dizer que eu dava aula de direito constitucional há 20 anos. Né? Hoje eu dou aula quase de história do direito, porque eu já não consigo mais explicar aos meus alunos o que é competência efetivamente. Porque tem a Suprema Corte Brasileira, na defesa de um modelo democrático que ela acredita estar correto, me parece, desconstruído o modelo de competências claro que nós tínhamos em nosso país, sobre o argumento que vivemos um Estado sui generis e precisamos de uma intervenção sui generis. Quero deixar claro aqui que não concordo com isso. Me parece que a Suprema Corte Brasileira avançou em alguns temas que a Ordem dos Advogados do Brasil deveria estar mais preocupada. Em especial, temas como, por exemplo, me ocorre aqui há poucas semanas, quando um ministro da Suprema Corte Brasileira decide uma medida cautelar em matéria penal contra réus que supostamente haviam ameaçado a sua própria família. E aqui, obviamente, como ser humano, eu poderia dizer aos senhores que ele fez o que deveria ser feito para proteger sua família. Como jurista e como membro de uma instituição que pretende a tutela de todos, não é possível que a vítima aplique o castigo ou a reprimenda ou a medida cautelar para qualquer agressor. Estou aqui dizendo que merece sim reprimenda, merece sim medida cautelar contra quem ameaça a vida de quaisquer pessoas. Mas o que nós precisamos entender é quais são os limites institucionais para isso. A última decisão recente agora, ou ainda não decisão que nós temos, é esse debate que é público hoje, nacionalmente, onde há uma prisão preventiva decretada, supostamente de um fato, de um determinado investigado que teria se evadido do país. Este é o fundamento da prisão preventiva, e o próprio Ministério Público Federal, já pela 2ª vez consecutiva, afirma que as provas dos autos diz que ele nunca se evadiu e pede a revogação da prisão preventiva deste indivíduo. Eu costumo dizer para os meus alunos que o que vale para Chico vale para Francisco. E, portanto, não importa a cor da bandeira daquele que está lá, nós precisamos ter regra para todos. Como também, Jean-Ly, quero dizer que fui contra quando o Supremo Tribunal Federal, há muitos anos, porque esse processo de avanço da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não começou hoje. Começou já exatamente em 2006. Foi o primeiro momento que a jurisdição constitucional brasileira faz os seus primeiros movimentos, me parece que extrapolando os limites da jurisdição. Mas eu vou tratar de um outro caso, que eu quero trazer aqui à baila, que também é a Ordem dos Advogados do Brasil, e aí eu quero dizer que, quando o Conselho Federal não fala, grão-mestre, quem tem que falar são os conselhos regionais. Como aqui. Se o nosso Grande Oriente, em Brasília, não diz, temos que dizer. Não podemos nos calar, porque representamos
esta coletividade. Precisamos dizer de que lados estamos. E lá, me recordo que era este caso, e gostaria de citar, que foi o caso quando o Supremo Tribunal Federal, por interpretação constitucional, cria a prisão em segunda instância. Para dizer aqui que as regras têm que valer para Chico e para Francisco, para Luiz e para Inácio. Para todos. O Supremo Tribunal Federal jamais poderia ter dado a decisão que deu, determinando a prisão em segunda instância de todos aqueles que tivessem condenação em segunda instância. Por quê? Porque o Código de Processo Penal é regra que vale para todos. E o Código de Processo Penal dizia expressamente que só surte os efeitos da pena após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Dentre os efeitos da pena, quais um deles, o mais importante e mais duro? O recolhimento à prisão. E já à época, eu tenho aqui a satisfação em dizer que contra todos e contra todos eu estava lá dizendo: erramos dessa vez. Porque aquela decisão, o processo tinha rosto. Porque aquela decisão, ela afetou o processo político brasileiro. Não foi ela que tornou aquele então presidente inelegível, porque ele já estava inelegível em razão da decisão em segunda instância de ação de improbidade, que essa tinha a lei dizendo que estava inelegível. Mas a prisão, não havia previsão legal para tanto. Logo depois nós mudamos de ideia. Né? O Supremo Tribunal Federal volta atrás, sobre um argumento que nos parece que tinha uma certa adequação, que nós discordamos, que foi um aumento substancial do número de presos em segunda instância. Isso não aconteceu, porque a maior parte desses que são condenados e vão presos em nosso país são traficantes de drogas, que já são presos desde primeira instância e cumprem pena desde o início da ação penal. Traficante faccionado em nosso país não tem, cumpre pena já desde o momento da prisão inicial e não tem medida cautelar que solte essa turma em nosso país. Então, dizer que aumentou substancialmente era uma inverdade. O que tinha, efetivamente, era uma necessidade de correção daquilo que o Supremo tinha feito. Estava errado. Porque o Supremo não podia interpretar, salvo se ele declarasse inconstitucional o Código de Processo Penal. Não o fez. E a partir de um valor superior, qual é o problema? Lá atrás todos nós aplaudimos. Que não supostamente estaríamos alinhados com aquele governo. Agora, estamos do outro lado. E aqui estamos, eu estou dizendo aqueles que aplaudiram lá atrás. Eu não aplaudi, nem lá e nem aqui. E acho que o papel dos maçons nos conselhos de entidades de classe tem que ser esse papel de prudência, esse papel de olhar Chico e Francisco da mesma forma. Esse papel, esse movimento de ponderação tem que ser um movimento capitaneado por esta instituição, de defesa das instituições democráticas para todos. Eu sei que isso não é um papel, uma discussão fácil, porque é óbvio que nós temos, dentro de um espaço tão plural que é a maçonaria, pessoas que pensam o mundo de forma diversa. Mas a instituição exatamente é nessa pluralidade que ela tem que construir, dentro desse dissenso, um espaço, e eu acho que o espaço elementar é o processo democrático. Esta Ordem dos Advogados do Brasil, que vejo hoje também, e aí vejo o papel dos maçons nessas instituições e também na Ordem dos Advogados, me parece que tem que ser um papel de um olhar social importante, um olhar para uma ação social dessas instituições absolutamente relevante, como esta instituição aqui dentro de sua ordem o faz. Vejo hoje se fazendo pouco nestes organismos fora daqui e apesar de termos maçons nessas instituições, vejo poucos movimentos integrados. Acho que a maçonaria poderia estar mais integrada a estes movimentos se os maçons que lá estão buscassem também essa integração aqui. Vejo este pequeno movimento. Né? A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, no Paraná, hoje nós temos mais de 70 mil ativos. É um exército de pessoas. Deste número, eu tenho convicção aí que um número considerável compõe esta família maçônica, e este volume de pessoas poderia estar conectados a projetos de ações sociais que a maçonaria tem, que cada uma de suas lojas tem, junto com estas instituições. Estes movimentos todos, me parece que fortaleceriam as instituições aqui, e as instituições também, e a vida profana, né? Mas não tem como viver a vida profana
sem levar consigo os valores que aqui se defende. Parece que esses elementos são elementos que nós precisamos resgatar agora, se me permite essa ousadia de quem nunca exerceu nenhum cargo em loja, né, somente de forma ad hoc, exercer aqui neste Grande Oriente já um cargo aqui de assessoria do nosso, antes do nosso grão-mestre de honra adjunto, na época ainda do Karsten, fui assessor de relações públicas do Grande Oriente do Estado do Paraná, mas me parece que seja relevante que nós retomemos e cotidianamente lembremos esses que, por sua vez, compõem esta ordem deste papel de integração. A vida como ela está posta hoje, e em muitos debates institucionais internos que tivemos, inclusive em loja, me recordo de um grande debate há uns 6, 7 anos com um dos irmãos, ele dizia assim, mas vocês precisam se integrar neste projeto. Aí eu dizia assim a ele, é que todos nós temos um. Nós precisamos fazer com que esses projetos permeiem a ordem. Né? Alguns dizem assim que a maçonaria precisa ser mais ativa. Eu disse, mas a maçonaria não é ninguém sem nós todos. Os ativos somos nós, não é? E nós precisamos integrar os nossos projetos a esses ideais. Quando os demais irmãos todos verificarem que existe uma integração de ideais, eu não tenho dúvida que haverá uma adesão desses irmãos a esses projetos supostamente individuais, porque a maçonaria não se faz aqui, se faz lá. Tenho ouvido falar, acho que nós podíamos falar mais sobre isso, grão-mestre, mais sobre este papel de levar a maçonaria de uma forma real para esses espaços, né? A maçonaria, como todos nós sabemos, não é uma instituição secreta, tanto é que esta aula está sendo transmitida ao vivo, né? Ela não é uma instituição secreta, ela é uma instituição discreta, de homens livres, de bons costumes, que, por sua vez, buscam levar, através dos conhecimentos aqui debatidos, ferramentas e, através de uma missão institucional, uma palavra para melhorar o mundo profano. Esse mundo que se profana numa lógica desses que nos assistem, que não são maçons. O mundo profano é apenas uma forma de afirmar aqueles que não compõem este espaço da maçonaria. Tenho aqui diversos amigos e colegas advogados que estão assistindo hoje aqui, para que pudessem entender um pouco da nossa fala sobre a maçonaria, que eu convidei eles para que nos assistissem. E este movimento de levar a maçonaria para a sociedade como um todo, não como algo quase místico, externo, mas levarmos a parte efetivamente possivelmente visível e boa da maçonaria, ele me parece que, a mim, quando aqui cheguei, foi o que tentei fazer todos os dias. Né? E minha vida foi muito importante a maçonaria. Quero aqui dar um depoimento aos meus irmãos, né, que me receberam na loja, porque o meu padrinho não estava frequente, né, então eu tinha no Mano Previde o meu padrinho, sem ele saber, né, não tinha ninguém, eu me agarrava no Previde, que me ajudava na loja sempre, me orientava, depois o Mano Hugo, que fui conhecendo no meio da caminhada. Mas nesta lógica, a maçonaria me permitiu diversas reflexões, e eu levei todas elas para a minha vida profana. Né? A minha esposa diz que eu era uma pessoa antes e fui uma pessoa depois desses primeiros 4 anos que passei em minha loja, isso já há quase uma década. Isso, para mim, é muito importante. O que nós mudamos aqui dentro é o que nós precisamos levar para fora daqui. O papel que nós temos fora daqui é um papel muito simples. É praticarmos lá o que praticamos aqui. É levarmos para a sociedade como um todo aquilo que nós pretendemos para a ordem, né? Eu sou cobrado por vários humanos por que nunca exerci um cargo em loja. E eu costumo dizer assim, porque eu estou fazendo a maçonaria todos os dias fora daqui. De segunda a segunda, por todos os lugares que passo. Eu sou um maçom muito discreto. Eu não digo a ninguém que eu sou maçom. Eu quero que as pessoas percebam que eu sou maçom. E acho que isso é uma característica que eu levo comigo, assim. Quizá um dia isso vai acontecer, eu não sei se aconteceu ainda. As pessoas já me reconheceram como tal, mesmo eu não dizendo. Mas os manos acabam me reconhecendo, óbvio. Mas eu quero que as outras pessoas percebam os meus valores, que são valores de tolerância, de reconhecimento da diversidade, mas reconhecimento também
da família, do papel desses valores todos que nós carregamos aqui dentro, que não são contrários aos outros, mas são em defesa de um modelo de sociedade, de um modelo de harmonia. Quando isso se torna público, como eu estou fazendo aqui, às vezes a gente paga um preço. Eu, para terminar, tenho uma poesia do Sidônio Muralha, que eu adoro esta poesia, e eu quero, para não errar ela completa, vou só abrir aqui no meu celular, que fala sobre caráter e palavra. E diz mais ou menos assim. A poesia de Sidônio Muralha, ela diz mais ou menos assim: parar, parar não paro. Esquecer, esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. Pago, pois não sou avaro. E o caráter eu comparo à força do arremesso. Parar, parar não paro. Esquecer, esquecer não esqueço. Se caráter custa caro, pago o preço. E eu acho que é isso que nós precisamos fazer nas instituições enquanto maçons. Devemos pagar o preço pelo caráter que nós forjamos aqui dentro. Afinal de contas, se caráter custa caro, grão-mestre, temos que pagar o preço. Muito obrigado. Dentro do tempo que você me pediu. Perfeito, meu irmão. Evidentemente, sendo essa iniciativa do Tribunal Eleitoral Maçônico, nós convidamos juristas para falar sobre o mundo, e o irmão trouxe a ótica da OAB, né? Mas essa ótica que o irmão trouxe em relação à participação nossa é justamente essa provocação que eu faria ao final. Quer dizer, nós estamos tão alinhados naquilo que pensamos, eu e o irmão, que não, se tornou desnecessária a provocação, porque já veio no curso da palestra. Quer dizer, o que a ordem pode fazer dentro das instituições, não só da OAB, como o Conselho de Medicina, de Contabilidade, enfim, é participar justamente levando os conceitos, os valores da que formamos aqui, para a sociedade através do Conselho de Classe, tornando o Conselho de Classe muito mais transparente, participativo, em prol da sociedade. E é justamente aí que nós provocamos alguns temas de cidadania, né? Tivemos aqui a participação do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, da desembargadora, foi ocupou a segunda vice, do irmão. Por quê? Porque pensamos que a maçonaria deve, sim, sair dessa casca que temos aqui. Esse é um projeto que já vem do grão-mestrado anterior, que passou para o grão-mestrado atual, e é um projeto também, me parece, do grão-mestrado do Poder Central, de sairmos dessa nossa casca e demonstrarmos efetivamente aqui estamos fazendo aqui dentro da instituição, e aqui de que forma podemos contribuir para a sociedade. A sua palestra foi brilhante. Temos algumas questões aqui, antes de passar a palavra para o grão-mestre encerrar. Provavelmente os irmãos da plateia também vão querer formular alguma questão. Eu vou pegar aqui de um irmão que fez. O irmão Luiz Fernando Vicente. Na opinião do irmão Pancieri, as omissões da PGR, Procuradoria Geral da República, nos últimos anos, sob o comando do Aras, possui alguma responsabilidade nessa superatuação do STF? Superatuação entre aspas? Veja, é importante a gente perceber, quando nós tratamos do papel de protagonismo que a Suprema Corte Brasileira tem no Brasil hoje, é importante afirmar que esse não é um fenômeno só do Brasil, né? Ao longo da história da civilização ocidental, nós já tivemos um momento de protagonismo do Poder Executivo, onde ainda era vigente uma ideia de supremacia do Poder Executivo, uma espécie ainda sobre um teocentrismo, onde o monarca era o senhor
que representava a voz de Deus na terra. Rompemos com isso a partir do Estado moderno, com a formação da supremacia do parlamento, onde o próprio parlamento tinha o poder absoluto de dizer a lei, e isso era péssimo também, porque se ele tinha o poder absoluto e pleno, ele podia mudar a lei o tempo inteiro. Até que nessa conformação ali do liberalismo surge um movimento no mundo que é a ideologia vencedora do século XXI no Ocidente, que se chama constitucionalismo democrático, ou a democracia liberal para alguns. É a ideologia vencedora do século XXI. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Esse constitucionalismo democrático tem algumas premissas fundamentais. Qual? Primeiro, estabilidade do sistema, né? Você retira a ideia de supremacia do parlamento, que era a capacidade do parlamento de dizer o que ele entendesse, ele dizer sobre a lei, sobre o Estado o tempo inteiro, e diz assim, não, eu tenho um pacto fundante. Qual é esse pacto fundante nosso? É a Constituição de 1988. Tá bem? Este pacto fundante estabelecerá todas as diretrizes daqui para frente. Numa lógica formal e material, dizendo que, olha, material no sentido que os valores do Estado, todos eles, todos os que nós defendemos, em especial diversos valores cristãos, estão previstos no texto constitucional, porque o Ocidente foi forjado a partir desses valores. E também numa lógica formal, porque os limites também para restrições de direitos fundamentais estarão expressos no texto constitucional. Então a Constituição diz, lá em 88, a grande virada da Constituição de 88, eu costumo dizer que não foi a escolha do presidente da República, mestre. Foi sim o enclausuramento da capacidade normativa do Estado. O que significa dizer isto? Significa dizer quem tem a legitimidade para restringir direitos fundamentais. E para mim, isso é uma regra agora, fazendo uma brincadeira, isso é uma regra Arnaldo César Coelho, porque a regra é clara, né? Não há dúvidas de que o texto constitucional, já no artigo 5º, inciso 2, diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Ponto. E mais do que isso, lá no 84, inciso 4 do texto constitucional, diz: ao presidente da República compete sancionar, promulgar, fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução da lei, que não foi ele que editou. Então ele só pode expedir atos normativos secundários, só para regulamentar o exercício da lei. Significa que nós enclausuramos a capacidade normativa do Estado onde? No Poder Legislativo. Os valores fundamentais estão na Constituição, o Poder Legislativo virá e vai regulamentar o exercício. Ele que vai estabelecer as regras penais, o que pode, o que não pode. O que acontece? Após 1988, a jurisdição, e eu quero tentar fazer muito rapidamente essa regressão, porque mesmo alguns que não são do mundo jurídico aqui, é importante perceber o ovo da serpente. A primeira causa a discutir, que me parece que é o ovo da serpente, foi a decisão do Supremo Tribunal Federal que acabava com o nepotismo em nosso país. O Conselho Nacional de Justiça editou um ato normativo, a resolução 07 do Conselho Nacional de Justiça de 2005. Eu, felizmente, estava lá já, advogando, e escrevi um artigo com uma série de juristas. Lênio Streck, Clemenson Merin-Cleve, Ingo Wolf-Gansar. Eu já era presidente à época, eu era ainda presidente na época, presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, e escrevemos um artigo dizendo que não tinha competência o CNJ para fazer aquilo, editar um ato normativo para acabar com o nepotismo. Por que não tinha? Porque ele é um mero órgão administrativo, não tem capacidade normativa primária. Quem que tem que fazer isso? O legislador. Alguém vem e vai dizer, mas o legislador jamais acabaria com o nepotismo. Isso é um outro problema. Veja, isso é um outro problema. A discussão aqui é de competência. Se nós abrirmos mão daquilo que está no texto constitucional para Chico, lembre, vale para Francisco. Bom, quem que impetra, à época, em nome da Associação dos Magistrados Brasileiros, entra com uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal? Um outro membro da Academia Brasileira de Constitucional, que eu sou fundador, que também é fundador, que hoje, por sua vez, é presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministro Luiz Roberto Barroso, que era um advogado na época, membro da academia, amigo nosso, professor. E à época, ele, representando a AMB, vai ao Supremo com essa ação, dizendo que o Supremo tem que declarar constitucional a resolução. Então, tínhamos 4 membros da Academia Brasileira de um lado e um do outro. E nós dizíamos, olha, isso aqui não vai acabar bem um dia. Bom, o que o Supremo fez lá atrás, com a sociedade toda aplaudindo? É constitucional. Porque aqui tem um valor atrás. O valor da impessoalidade, da moralidade. Lembre-se de uma coisa que eu vou dizer hoje, pode parecer dura. Todas as rupturas de esquerda e de direita no planeta tinham um valor muito bonito atrás. Todas.
sem exceção. O regime stalinista tinha valores maravilhosos por trás. O que fizeram na China tinham valores maravilhosos por trás. O que fizeram em Cuba tinham sempre valores maravilhosos por trás. Princípios fundamentais. Mas aqui não é uma discussão, a questão é que tem uma regra clara no texto constitucional que diz que somente o Poder Legislativo pode editar ato normativo primário. E eu dizia, olha, isso aí vai chegar um dia no direito penal. Aí vamos avançando. Vou pular aqui alguns casos, vamos lá para quase 2010, quando o Tribunal Superior Eleitoral edita uma resolução que acabava com a infidelidade partidária. Você não estava no TRE essa época, não. Foi um pouco antes, né? Você estava depois. E eu, advogando no eleitoral, falei, pô, grande case, né? Escrevi lá, a primeira petição que eu escrevi defendendo um vereador lá, sobre isso tinham 90 laudas, porque eu botei toda a tese que eu tinha escrito numa dissertação de mestrado minha lá dentro, para dizer que não era possível restringir direitos fundamentais por ato. Não, certamente o relator falou assim, doutor, eu vou ler só o começo e o fim. Perdemos aqui, depois ganhamos no TSE uma cautelar, porque no mérito era o próprio TSE que tinha editado a resolução. Caiu com o ministro certo à época, para vocês entenderem a segurança jurídica da coisa. O TSE edita uma resolução, eu impetro uma medida aqui, recorro para o TSE e cai no único ministro que tinha votado contra a resolução, que era o ministro Eros Roberto Grau, que entendia que eu estava certo. Deu a cautelar e segurou a medida, não levou a julgamento, por motivos lá de excesso de trabalho, até o final do mandato dos vereadores. E eles não perderam os mandatos. Foram até o final dos seus mandatos. Tiveram felicidade de ser meus clientes 84 vereadores, e os 84 foram salvos com a glória do nosso Senhor. Esta discussão, ela é muito importante, porque veja, o que o TSE fez? O TSE, para acabar com um problema grave que tinha, que era a infidelidade partidária, se era eleito por um partido, assumia a Câmara Municipal ou a Câmara dos Deputados, no dia seguinte você fazia um acordo com a presidência da Câmara para mudar de partido. Vocês lembram como é que era isso? Ninguém ficava em partido nenhum. Como é que resolve isso? No parlamento. Não é por resolução do TSE. Ele não tem capacidade normativa primária. Bom, a cidade inteira aplaudiu. Ato contínuo, vem uma nova discussão, que era a discussão sobre improbidade administrativa e a possibilidade de tornar inelegíveis aqueles que tivessem condenação em segunda instância, antes da lei isto, da ficha limpa. Sem lei. O Supremo, e aí o Supremo, não, nós não podemos interpretar para criar hipótese de restrição a direito. Fiquei pensando, eu falei, rapaz do céu, os caras disseram isso lá em 2005 que podia, depois disseram em 2010 que podia, por que não pode agora? Eu estava feliz que eles tinham voltado atrás. Mas imaginava que talvez por razões teóricas, que eu não concordasse, foi exatamente o que aconteceu. Vem a lei da ficha limpa, debate trazido da lei da ficha limpa. Aplica só daqui para frente ou retroativamente? É lógico que é só daqui para frente, porque direito administrativo sancionatório é que nem direito penal, não há crime sem lei anterior que estabeleça. Como é que eu vou aplicar a lei porque eu cometi ontem de crime? Pasmem os senhores. O Supremo decidiu que aplicava retroativamente a lei. E eu dizendo, isso vai chegar no direito penal. Você perceba que eu fui antipático a minha vida inteira discutindo isso, porque estava a cidade inteira batendo palma para todas as decisões do Supremo, está dizendo, esse negócio está errado. Isso não vai dar certo lá na frente. Eu tenho até um caso com o meu primeiro orientador de doutorado, que era um ministro, uma autoridade importante da República, para ninguém saber quem é aqui, que queria que eu mudasse a minha tese de doutorado. Eu disse assim, não vou mudar. Não, você já perdeu, o Supremo já decidiu isso. Eu falei, a diferença é que eu tenho mais 50 anos para provar que eu estou certo, o senhor tem só mais uns 20. Lógico que após isso eu logo fui procurar outro lugar para fazer doutorado, né? Porque, por certo, ele não gostou muito do que ouviu. Mas dentro desta lógica de imaginarmos um poder judiciário que pode sempre interpretar por valores, a coisa vai seguindo. Logo depois veio o quê? Prisão em segunda instância. Os meus amigos da esquerda todos, tenho muitos amigos que estão posicionados num espectro político mais à esquerda, mais social, todos eles até então me criticavam. Quando o Supremo decidiu isso, a turma assim, o Flávio tinha razão. Ah, não pode interpretar mesmo para estabelecer hipótese de restrição a direitos. Até que enfim. Mas eles não estavam preocupados com a minha tese. Eles estavam preocupados com o rosto dos autos, porque tem uma pessoa determinada
que foi recolhido preso. Que ora é o presidente da República? O que mostra, para mim, um erro mais fundamental da decisão ainda. Né? Ou seja, se voltou, os motivos pelo que voltou, mas me parece que a decisão foi uma decisão de muito impacto e incorreta. Bom, não para por ali, as coisas continuam. E aí, o Supremo Tribunal Federal volta atrás, então reorganizamos as coisas. Logo em seguida, para vocês entenderem o nível desse ativismo judicial, e que aí não tem muita interferência do PGR, está muito mais relacionada ao espaço que o Supremo foi tomando. O outro tema extremamente complexo para debater é o julgamento, logo depois que aconteceu, que foi o julgamento da criminalização da homofobia no Supremo Tribunal Federal. Lá atrás também, esses meus professores lá que escreveram também do nepotismo, em 2013, nós escrevemos um artigo, quando foi protocolada essa medida foi julgada há pouco tempo, criminalizando a homofobia, lá de 2013 e 2014. Nós publicamos um artigo também, eu, Lênin Strecker, Jacinto Coutinho, acho que o Clemerson também assinou, Ingo Sarlet, que eram os constitucionalistas, publicamos um artigo dizendo que não podia se dar provimento para esta medida, dizendo que estava criminalizada a homofobia por motivo simples. Lógico que nós somos a favor da proteção das minorias, não há dúvida, isso é óbvio. Os grupos minoritários que são discriminados, que são violentados pela condição, têm que ser protegidos, ponto. Né? Inclusive, essa instituição defende a diversidade, mais progressistas, mas a diversidade, eu tenho certeza que todos aqui defendem, jamais serão contra qualquer um que tenha uma escolha em sua existência diversa dessa heteronormativa que representa a maior parte da sociedade. Podemos não concordar com as suas escolhas, mas entendemos que eles têm o direito de viver como eles querem. Muito bem. Então, eu, como maçom, tenho esse dever também. Então, defendíamos essa possibilidade, mas não por interpretação constitucional. Por que o Supremo fez? O Supremo fez o que eu dizia que ia acontecer lá em 2006. Ele criou um tipo penal por interpretação constitucional, fazendo uma analogia da conduta do racismo com a homofobia. Não, mas isso não é bom? A discussão não é o mérito, se foi bom para aquela categoria, lógico que foi bom. A pergunta é, este método de decisão está liberado? Então, eu sempre gosto de dar como exemplo isso. Imagine que o então ex-presidente da República, que saiu conservador, segundo ele, um radical conservador, só ia nomear pessoas terrivelmente ligadas a uma determinada fé. Imagine que ele fosse eleito, na sequência os seus sucessores fizessem eleição, nos próximos, somando os 3 que ele nomearia agora, que ele já teria nomeado 2, mais 3 agora, 5, ficasse mais 3, ficando mais 8 anos o próximo governo dele, nomearia os 11 do Supremo. 11. Alguém poderia fazer uma interpretação, como já teve decisões americanas quanto a esse tema, equiparando, por exemplo, esse ato de relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo com sodomia, por exemplo. E dizer que a sodomia se aproxima à ideia da tortura, o sujeito que é sodomizado não tem percepção do que é essa sodomização para ele, e poderia, com isso, determinar, por interpretação, que esta relação é uma relação análoga à tortura. E criminalizar a conduta. Não, mas daí é um absurdo. É um absurdo porque você está olhando sobre a sua ótica. Por isso que é importante que a gente olhe para esses fenômenos que estão acontecendo para o Supremo Tribunal Federal, não sobre os casos que eles estão julgando, mas sobre o método. Esse método não começou hoje, e todo mundo estava aplaudindo enquanto era o seu inimigo sendo pego. Estava todo mundo aplaudindo. Nós temos que fazer uma meia-culpa. Porque estava todo mundo aplaudindo o Supremo avançando. E eu desde lá de trás, dizia, olha, esse negócio vai dar errado. Eu parecia por antipático. Amigos meus hoje que fazem parte da Corte Constitucional, quando eram advogados, diziam assim, com todas as letras, sério, você é jovem, já está aqui convidado, vai ficar falando isso. Esse negócio pega mal, cara. Você fica contra tudo quanto é tema bom. Eu disse, não se preocupe, eu tenho mais uns 30 anos para provar que eu estou certo agora. E eu estava certo. Porque hoje a sociedade inteira, nem a direita, nem a esquerda, está muito feliz com o que está acontecendo. Mas nós tivemos alguns movimentos importantes que eu acho que
uma das falas mais relevantes que pouca gente observou foi uma fala do ministro Fux, agora recente, tem pouco antes do recesso, eu acho que ali na véspera, na semana anterior ao recesso do meio do ano agora do Supremo Tribunal Federal, em que o ministro Fux disse, na pauta das drogas, aquela pauta que o Supremo definiu, de uma forma, me parece que também equivocada, qual é o porte, o volume mínimo, o máximo que se pode ter consigo, o ministro Fux disse com todas as letras, essa pauta não pertence ao Supremo Tribunal Federal. E me parece que esse espaço de autocontenção, e fala tudo isso com todo respeito à Suprema Corte brasileira, mas que esse espaço de contenção ele terá que ser forjado pela própria Suprema Corte. As ações, é difícil julgar as ações do Procurador-Geral da República. E acho que o outro foi bem, porque era tão complexo aquele momento histórico que estava se vivendo do país, e porque nós vivemos algo que eu espero que nós vamos viver mais, que é uma pandemia, né? Tudo era sui generis. Né? Além de perdermos muitos dos nossos, nós vivemos uma realidade quase paralela, surreal aquilo, né? Eu, sujeito que nunca bebi muito na minha vida, sempre fui muito contido, quando percebi, 60 dias depois de começar a pandemia, eu tinha tomado 90 garrafas de vinho em casa. Comecei tomando meia garrafa, depois estava tomando 2 por noite. Não precisava dirigir, né? Mas não era nem isso, era quase um estado que talvez esse estado tenha afetado a todos. Então não julgo o nosso procurador-geral anterior. Acho que o atual procurador-geral vai bem. A Chico e a Francisco, ele vai bem. A função do Procurador-Geral da República é a mais difícil de todas, né? Porque ele está sempre ali na linha, né? Muito tênue, ora lá, ora cá. Acho que o atual Procurador-Geral é muito preparado, muito prudente. O conheci ainda quando estava na Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Acho uma pessoa extremamente qualificada, correta, serena e que fará um bom trabalho lá. Quanto ao Supremo Tribunal Federal, confesso aos senhores que acredito que ainda teremos um período de enfrentamento. O ministro Barroso, vejam como é interessante isso, porque eu não estou dizendo que existam temas que sejam afastados da própria competência do Supremo. Porque é lógico, quando alguém vai ao Supremo Tribunal Federal, vamos colocar os temas polêmicos agora, com um pedido para descriminalizar o aborto. É competência do Supremo dizer se uma lei ofende a Constituição ou não? Lógico que é. É competência do Supremo. Dizer se lá o que nós regulamentamos em 1940, lá no Código Penal de 40, é constitucional ou não. A pergunta que hoje está posta é que, mesmo tecnicamente sendo competência do Supremo para julgar, será que este é o melhor espaço para esse debate dentro do espaço democrático? Porque alguns vão acusar o parlamento de omissão. Não é verdade, o parlamento não se omite. Quando o parlamento não diz sobre algo que já foi regulado, eu costumo afirmar que isso é um silêncio eloquente. Para ele está dizendo assim, não, nós já definimos sobre isso. Eu não vou analisar isso de volta, porque eu já decidi. E a maioria da sociedade elegeu o parlamento assim. Neste tema especificamente, obviamente, nós temos uma maioria conservadora evidente na Câmara dos Deputados, que jamais passaria uma revisão do dispositivo penal, permitindo novas hipóteses de discriminação de condutas relacionadas ao aborto. Nós já temos hoje 2, que é quando tiver em risco a vida da mãe, quando for decorrente de estupro, e ainda uma terceira, que foi incluída por decisão do Supremo, que foi nos casos dos fetos anencefálicos, não microcefálicos, anencefálicos, que não tem chance de sobrevida, não sobreviverá. E aí havia um debate ali entre a dignidade da pessoa humana da mãe com a vida daquele feto, que por sua vez se extinguiria com o nascimento. E o Supremo Tribunal Federal autorizou por decisão e não houve uma comoção nacional. Quiçá aquele tema... Tese do Barroso também. Tese do Barroso. O ministro Barroso, quando foi para lá, todo mundo sabia que ele era um progressista. Né? Ninguém pode acusá-lo. Ele sempre defendeu essas ideias progressistas. E lá o Supremo Tribunal Federal vem e diz que, nesta hipótese, não é crime o aborto, porque não é possível obrigar uma gestação de 9 meses, 7 meses,
com a mãe tendo convicção de que ao nascer irá encerrar a vida daquele feto. Lógico, ali eu até pensei naquele momento que o Supremo fosse enfrentar outras questões, né? Quando começa a vida. Mas eu acho que daí seria muita audácia, né? Poderiam fazer uma análise, não sei se tem médicos aqui nos assistindo, mas se eu permito o encerramento da vida com o desligamento dos aparelhos, que é a ortotanásia, né? Quando não tem mais atividade cerebral, alguém podia dizer, mas também se não tem cérebro, também não tem vida. Né? Porque já é autorizada a ortotanásia pelo Conselho Federal de Medicina, em algumas hipóteses. Então, esta complexidade existencial, eu queria dizer aos senhores, ela primeiro que não é algo só nosso. Isso está passando, o planeta está passando um pouco por isso. No Brasil, nós temos uma característica própria. Qual? Um Supremo com cargos vitalícios até os 75 anos. Né? Isto é um complicador. Mas, pela primeira vez na história, movimentos constitucionais. Quais foram esses movimentos? Quando a ministra a ministra Rosa Weber pautou o aborto e juntou o seu voto, o que fez o parlamento? Na mesma semana, botou na pauta a votação do mandato para ministro do Supremo. Alguém vai dizer, não, isso é uma afronta ao Supremo. Não, isso é democracia. Isso é enfrentamento institucional, onde cada qual vai lutando por isso, e é isso que nós vamos... Clássico de freio de conta. Isso é freio de conta, mas é pressão política. A vida é política. E as instituições funcionam com esses avanços e retrocessos, que para alguns podem parecer avanços, para outros retrocessos, mas é nesse dissenso que nós alcançamos uma democracia mais equilibrada. E aí nós temos que comemorar algo. Foi a primeira vez na história que o parlamento brasileiro fez qualquer movimento para a contenção do judiciário brasileiro. Isso foi um movimento de contenção objetivo, mesmo que o presidente do Congresso tenha dito que não. Mas pautou, no dia seguinte ele botou na pauta também. E aí as coisas deram uma arrefecida. O ministro Barroso me parece que entendeu esse movimento, entendeu as manifestações populares todas e disse publicamente que não retornará o tema do aborto à pauta do Supremo, menos já tendo o voto da ministra Rosa, porque ele entende que esse tema não está maduro o suficiente na sociedade. E nós vamos perceber que diversas pautas do Supremo são pautas políticas e institucionais, onde todos participam desse processo de decisão. Me parece que começa a amadurecer o Supremo com movimentos como esse, né? O próprio presidente da Corte dizendo, não está pronto para julgar, não vou colocar lá. Né? Quiçá um pouco mais de contenção, né? De menos televisão e mais contenção, faça com que essa sensação de um abuso da Corte Constitucional ela reduza, né? E nós possamos ter um arrefecimento de ânimo. Estamos precisando um pouquinho de paz social e menos enfrentamento, né? A posição que o irmão tomou, Agora sim. alô? A posição que o irmão tomou em relação à divergência a construir, né, e a divergência como parte da democracia é algo que eu falo desde sempre. Né? Me parece que é muito simples nós convivemos com os iguais, entre os iguais, entre aquelas pessoas que pensam da mesma forma. O grande segredo da vida é nós aprendermos a construir com ideais distintos, com formas ideológicas distintas e construímos um bem comum. E é aí que me parece que as decisões daqueles que jogam nos extremos, né, estão em dissenso com aquilo que nós aqui na maçonaria pregamos, né, de tolerância, como bem colocou o irmão, e de tentar sempre buscar uma convergência de ideias, né, uma convergência de opiniões dentro de qualquer divergência. Mais uma vez eu agradeço o irmão pelo convite, pela aceitação do convite, pela brilhante palestra que fez. Eu acredito que agradou a todos que estão aqui presentes e agradou também aqueles que nos acompanham pela internet. Eu acho que essa iniciativa nossa de trazer brilhantes explanadores aqui tem sido exitosa e
construir dentro do nosso Grande Oriente do Brasil, Paraná, formas de participação na sociedade através desses meios, como o irmão trouxe hoje, dos meios dos conselhos regionais e federais. Muito obrigado, meu irmão. Eu vou passar a palavra para o grão-mestre para o nosso encerramento. Bem, boa noite a todos que estão presentes, boa noite àqueles que estão nos assistindo pela TV Coab. Obrigado, meu irmão Flávio Pancieri, por ter aceito, por ter trazido esse tema de discussão, que tem tudo a ver com aquilo que nós, ao apoiarmos essa iniciativa, quando o nosso presidente do Tribunal Eleitoral maçônico propôs de trazer grandes juristas para trazerem suas visões sobre a cidadania, tem tudo a ver com aquilo que nós imaginamos que é o papel da maçonaria nesses momentos. Me agrada muito ao ouvi-lo quando o irmão sintetizou que talvez o papel que a maçonaria mais pode ajudar nesse processo é levar a influência daqui por aquilo que nós temos nos nossos preceitos. Lógico que a gente precisa com que a sociedade nos perceba, e esse trabalho tem sido feito de maneira paulatina, há bom tempo, e também queremos manifestar as nossas opiniões em defesa da sociedade. Mas para isso a gente precisa não só conhecer bem os nossos preceitos, como ter membros muito bem conhecedores e formados, principalmente nisso que nós estamos falando, que é super importante, que são os nossos preceitos. Este é um entendimento que é necessário para todos que estão nos prestigiando, para saber que nós precisamos nos qualificar. E também fico muito contente em saber que nos nossos quadros nós temos elementos muito, muito bem preparados e qualificados. O que nós ouvimos aqui dá uma continuidade muito grande nesses ciclos de palestras que foram feitos até agora, como também acaba se alinhando ao que nós participamos nesse final de semana, de um simpósio sobre sociedade, cidadania e ação. Mas nós sempre falamos, e eu costumo trocar essas ideias muito com o nosso eminente grão-mestre de honra, Luiz Mário Luqueta, que a gente busca nesses momentos identificar, nem que sejam pequenas ações que nós podemos fazer para cumprir esse papel que a maçonaria sempre teve, de ajudar a melhorar a sociedade. Mas para isso nós precisamos que este processo também seja bem cumprido. E eu acho que aí é que a gente quer que os nossos membros entendam que essas iniciativas precisam ser entendidas e apropriadas muito bem, né, para que a gente tenha bons maçons e maçons que possam, de fato, defender os nossos princípios. A gente tem dito que o ciclo de influência tem que ser revisto, né? A gente está trazendo o ciclo de influências de fora para dentro da maçonaria e, na verdade, como falou o nosso irmão Pancieri, nos cabe exercer lá fora aquilo que nós aprendemos aqui. E aí eu me sinto representado pela sua fala nesse dia e, portanto, gostaria de agradecê-lo, agradecer em nome do Grande Oriente do Brasil, Paraná, e agradecer essa
parceria que fizemos, né, junto a partir da iniciativa do Tribunal Eleitoral Maçônico, e dizer a todos que estamos aqui, sim, preocupados com aquilo que a gente escuta no dia a dia, preocupados com o que a maçonaria está fazendo, preocupados em que a gente possa ouvir e acolher as vontades dos maçons paranaenses. E estas iniciativas vêm ao encontro do que nós estamos precisando fazer. Então, agradeço a todos que nos apoiaram, agradeço àqueles que vieram aqui no nosso auditório, agradeço especialmente ao nosso irmão Flávio Pansieri, notório operador do direito, né, professor, inclusive conceituado nas lides acadêmicas. Desejamos o maior sucesso aí na sua caminhada. Conte conosco no que for possível. E damos por encerrado essa noite para que a gente possa chegar daqui para frente, refletir sobre todos esses temas que estamos trazendo. Muito obrigado e boa noite.